Reparem que um módulo depende do outro. Certo? Desde o módulo 1, né, ângulos, retas e ângulos, o módulo 2, né, polígonos e triângulos, e o módulo 3, circunferência. Esses módulos, né, eles são interligados, quer dizer, o módulo 3C depende do módulo 3B, 3A, né, etc. Então, esse módulo 3C, né, 3, né, significa circunferência, né, não se esqueçam disso, tá? O 3, né, é circunferência, tá? Circunferência. Circunferência. O módulo 3C, né, agora nós vamos ver o que, né? Comprimento, né, comprimento, né, comprimento de uma circunferência, certo? Comprimento de uma circunferência. Nós já vimos, né, que circunferência é a linha, tem comprimento, tá? Já o círculo é uma região, né, tem área, né, que vai ser o próximo módulo, módulo 4. Tá? E além disso, né, nós vamos fazer diversos exercícios, né, no caso, né, de fixação. Aqui é que é importante, ó, resolvidos detalhadamente. Resolvidos detalhadamente. Tá? Quer dizer, toda a teoria, né, todas as provas, né, que nós fizemos, né, nós mostramos anteriormente, vão ser todas vistas aqui, ó, nesses resolvidos detalhadamente, nesse exercício de fixação. Então, vamos começar, né, vendo o comprimento de uma circunferência. Aqui, né, todas as circunferências, né, elas são semelhantes. Tá? Elas não são congruentes. Né? Podem ser, mas aqui elas são semelhantes. Tá? Todas elas, né, possuem um centro, né, e um raio. Aqui é meu raio R1, aqui, nessa aqui, meu raio é R2, nessa terceira R3, né, e assim, né, por diante, até o meu raio RI. Tá? Então, todas elas, né, têm um centro e tem um raio. Agora, o diâmetro, nós vimos, né, é a maior corda de uma circunferência, né, vai ser o quê? O diâmetro vai ser 2 vezes o raio, certo? É só olhar aqui, ó, né? Diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Diâmetro é 2 vezes o raio, diâmetro é 2 vezes o raio, e aqui 2 vezes o raio. Agora, interessante, o comprimento, imagine que eu pego um barbante, tá? E coloque o barbante aqui, ó, em torno dessa circunferência. Eu dou uma volta aqui, certo? Então, quando eu estico esse barbante, ele é o comprimento da circunferência, certo? Eu pego um barbante, né, e coloco numa circunferência aqui, ó, tá? Então, né, aqui eu vou ter, né, um comprimento, né, eu vou ter um comprimento do meu barbante, né, que eu vou chamar de C. Tá? Como está na terceira, eu vou chamar de C3, né, que é exatamente esse C3 aqui. Da mesma forma, né, um barbante aqui em volta, certo? Eu tenho um comprimento C2. Né? E aqui. Agora, interessante é o seguinte, a relação entre C1, né, C1 tá? sobre D1, né, é a mesma relação do que C2, né, sobre D2, né? C2 sobre D2, tá? Que é a mesma sobre C3, né, sobre D3. Tá? E a mesma, né, de CI, né? C é o comprimento da iésima, né? Aqui é minha iésima, né? Aqui, minha iésima circunferência. Tá? Então, na minha iésima circunferência, né, meu comprimento da circunferência, né, quer dizer, minha linha, né, meu barbante esticado, né, é C3. Né? C3 sobre D3, né, aqui é CI sobre DI. Né? Essa relação é uma constante, isso é muito importante. Né? Isso aqui é uma constante. Tá? E essa constante é o nosso famoso, né, π, tá? Que é 3,1415, né,
92, né, etc. Tá? É só ver na calculadora, né, ver o π aí, né, digita π, né, e vê esse número aqui. Esse número é uma constante. O que é? Era a relação entre as duas circunferências. Tá? Então, a fórmula, né, para o comprimento de uma circunferência, né, tanto faz da 1, da 2, da 3, da iésima, né, vou chamar de C igual a π, né, vamos multiplicar em cruz, ó, π vezes d, né? Quer dizer, o C, né, vai ser igual a π vezes d. Né? Por quê? Porque C sobre D, né? Porque C sobre D, né, dá sempre o mesmo número π. Né? Então é só, né, aqui tem um, sempre, né, enxergo aqui como sendo o número 1, né, multiplica em cruz, dá C igual a π vezes D. Né? Então meu C também, né, meu C também, né, eu posso ser escrito, né, por meio do raio. Né? O D, né, o D, né, é 2R, certo? Então, meu comprimento da circunferência é 2πr. Também essas são as duas formas, né, de escrever o comprimento da circunferência. Bom, é uma convenção, tá? Na realidade, eu deveria escrever π vezes 2R, né? 2R. Acontece que sempre, né, quando você tiver uma expressão literal, né, e tiver um numérico, tá? Sempre o numérico vem primeiro, certo? Então é 2πr, né? Sendo que o 2R, né, aqui, ó, 2R, ó, 2R, né, ó, é meu D, certo? É meu D. Então se escreve 2πr. Esse é o comprimento da circunferência. Agora, pontos importantes, tá? Que eles não são muito chamados assim, nesses pontos, não são muito levantados nos livros, não. Olha que interessante. Olha só. C, vou até repetir aqui, né? Igual a 2πr. Olha só. Se o R, né? R é raio, né? Isso aqui tem medida, né? Medida, né, de comprimento, certo? Medida de comprimento. Né? Você mede o raio em quê, né? Medida de comprimento, certo? Você mede o raio em quê? Em centímetros, em metros, né? Em quilômetros, certo? O raio da Terra, né, mede em quilômetros, certo? Então, a distância, né, do Rio de Janeiro a São Paulo, você mede o quê? Em quilômetros. Tá? Ora, comprimento da circunferência, né, isso aqui também é uma medida, né, medida de comprimento, certo? De comprimento. Ora, eu tenho medida de comprimento de um lado. Desse outro lado, né, eu tenho que ter medida de comprimento. Né? Então, o π, né, isso aqui é muito importante, o π, né, é adimensional, tá? Adimensional. Quer dizer, A, né, A é o prefixo, né, que nega, certo? Nega a dimensão. Então, π é adimensional. Lógico, né? Por exemplo, π tem que ser adimensional porque quando multiplicar por um comprimento, tem que dar comprimento, né? Certo? Suponha, pelo amor de Deus, suponha que π não fosse adimensional. Suponha. Π fosse em metros, né? Se π é em metros, né, o raio em metros, metro vezes metro dá o quê? Metro quadrado. Não tem sentido você medir comprimento, né, usando metro quadrado, certo? Então, só separa aqui, né, medida de comprimento. Então, só para vocês verem um fato muito importante, né, esse número π aqui, ó, é uma relação, tá vendo aqui, ó, uma relação ou divisão, certo? De quantidades com as mesmas dimensões. Então, esse π aqui, ele é o quê? Ó? Ele é adimensional. Certo? Isso é muito importante, tá? Para física, né? Para engenharia, para matemática, para trigonometria. Sabe-se que o π é adimensional. Isso aí eu vou falar, né, constantemente, né, nessas minhas aulas. Tá? Só para lembrarem vocês, estão lembrados daquele meu barbante, né, que eu coloquei em vermelho, né, em volta, né, numa circunferência, ó, certo? Aqui é meu barbante esticado, certo? Eu chamo isso aqui, ó,
da circunferência, ó, circunferência retificada, tá? Retificada. Colocada numa reta, tá? Evidentemente, né, que AB, né, no caso, né, meu AB, né, que é uma reta, né, vai ser πD, né, πD, ou 2πr. Tá? Aqui, ó, meu raio R. Certo? Aqui meu raio R, né? Ou meu diâmetro D, né? Aqui, ó, meu diâmetro D, ou meu raio R, certo? O diâmetro, né, é a corda, é a maior corda, né, que passa pelo centro da circunferência. Essa aqui é a minha circunferência retificada, certo? Bom, existem, né, certos nomes, tá, que psicologicamente eles assustam os alunos, né, e são muito fáceis de serem vistos, de serem ministrados, de serem lecionados, muito fácil, é só você saber o que está acontecendo. Repara só uma coisa, tá? Agora, daqui a pouquinho eu vou dizer a palavra, né, que assusta o aluno. Né? Várias partes da matemática assustam o aluno, né? Logaritmo de um número, trigonometria, isso tudo assusta o aluno, inequação, isso tudo assusta. E se você vir, se você estudar, né, bem pausadamente, com exemplos e tal, fica muito fácil a matemática. Porque a matemática, né, como eu sempre falo na introdução, ela é construída, a matemática. Observe, tá? Aqui eu tenho uma circunferência, né, de raio R, tá? Aqui é R, certo? Aqui é R, ó. R, R, né? Ou diâmetro, né? PM, NA, certo? Bom, aqui é minha circunferência retificada, tá? Observa só um detalhe. AM é um comprimento, né? Certo? AM, né, igual a MN, igual a NP, igual a PA ou PB, tá? Eu dividi, né, a minha circunferência retificada, né, em 4 segmentos, né, congruentes, certo? AM, né, MN, NP e BA. Eu dividi assim. Ora, quem é a AM? A AM é um comprimento, né? É o comprimento de quem? A AM é um comprimento, né? A M, né, é comprimento, tá vendo aqui, ó, comprimento do arco, ó, do arco AM, certo? Esse arco aqui, ó, ele tem um comprimento, certo? Esse comprimento, observem só, é a quarta parte, né, de todo o comprimento da circunferência, né? Quer dizer, o comprimento desses arcos, né, estão retificados, ó. AM, tá vendo? Ó, ele está retificado nesse AM aqui, ó. O MN, né, ó, ele está retificado, né, em M e N aqui, ó, nesse segmento de reta. E os outros também, né? NP e PA, certo? Então é importante você saber o seguinte, antes nós estávamos vendo, né, comprimento de segmento. Agora nós estamos em comprimento de arco. Até então nós não falamos ainda, certo? E só para sempre, né, observar a palavra retificada, certo? Né? Aqui é um comprimento, né, do arco AM, comprimento o quê? Retificado, certo? Aqui é um comprimento retificado. Isso é muito importante. Então, olha só, olha que interessante, hein? Olha que interessante. Eu dividi, né, a minha circunferência, né, em 4 arcos idênticos, tá? O arco, né, MN, certo? Meu arco NP, meu arco PA e meu arco AM, certo? Então, vamos lá. Então, eu dividi esse aqui, tá? Bom, agora vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte. Aqui está o P aqui, certo? Olha só. Quanto vale o meu C? Tá vendo aqui, ó? Quanto vale o meu C? Ó? Meu C, né, ó, é 2πr, né? Certo? Então é 2πr, né, sobre 4. Então isso aqui vai me dar, ó, vou simplificar, estão vendo aqui, ó,
simplifico o 2 aqui, com 4 aqui, dá 2 embaixo, né? Então, isso aqui vai ser igual, né, ó, a π sobre 2, π sobre 2, vezes R, certo? Então, olha só, o comprimento da quarta parte, por exemplo, MN, né, estão vendo aqui, ó, o tamanho desse arco, né, é π sobre 2 vezes R, tá? Que é o comprimento, né, do arco, né, do arco AM, que é exatamente igual, né, a esses comprimentos todos aqui, certo? Sendo, isso aqui é importante, ó, esse número aqui, né, π, nós já vimos, que ele é um número que adimensional. Está lembrado que eu falei, né, que eu vou repetir isso, né, sistematicamente, certo? Π é um número adimensional, tá? Bom, então eu já sei, tá, que se eu tiver, por exemplo, tá, se eu tiver aqui, ó, um arco, tá vendo aqui meu ângulo de 90 graus aqui, ó? Se eu tiver esse arco aqui, ó, né? Esse arco aqui, chamar de arco AB ou CD, tanto faz, tá? Eu tenho esse arco aqui, vou chamar de arco AB, certo? Esquece essa figura aqui, tá? Se eu souber, suponha que meu raio, né, seja igual a 10 metros. Certo? Isso aqui é 90 graus, certo? Tá? Quanto vale o comprimento do arco AB? Ó, certo? Vai valer o quê? π sobre 2, né, vezes 10 metros, né, vezes R, que é igual a π sobre 2, vezes 10, certo? Então, o comprimento, tá, do arco AB, né, o arco AB, né, aqui não é ângulo, é comprimento, tá, do arco, vai valer, né, 5π, né? Cancelo aqui, ó, né, cancelo aqui, dá 5, né, aqui é igual a 5π. Ou, né, 5 vezes, né, 3,14, aproximadamente 14,16, tá? Então, isso aqui, só fazer essa conta, né? Eu tenho comprimento, atenção aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui não é ângulo, tá? Isso aqui é comprimento, certo? O que eu sempre alerto a vocês? Meu raio é dado em quê? Em metros, né? O comprimento tem que ser em metros, né? Você não pode esquecer a unidade, certo? Então, é 5π. Tá? Se eu tiver o raio de 1 quilômetro, né, o comprimento, né, se ele subtender a um ângulo de 90 graus, né, ele corresponde aqui a 1/4 da minha circunferência, né, de raio 1 quilômetro. Tá? Então vai ser o quê? π sobre 2 vezes 1 quilômetro. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Bom. Olha que interessante. Olha. Aqui, né, olha para a minha circunferência aqui, certo? Eu apenas reproduzi a minha circunferência aqui, certo? Utilizando o M, tá vendo? O M, tá? E o M. Então, aqui. Agora é o seguinte, eu vou dividir, né, certo? Esse meu ângulo aqui, ó, que é meu ângulo reto, né? Esse aqui é um ângulo reto, tá? Vou dividir esse ângulo ao meio, tá? Ora, observa só. Se o ar, a medida, né, o comprimento do arco MN, né, olha só, é exatamente π sobre 2 vezes R, né? Olha aqui, ó, o comprimento do arco MN, né, é a quarta parte, né, né, desse comprimento total, né, comprimento total, só ver o comprimento total aqui, né. Evidentemente que o comprimento do arco MT, comprimento do arco, tá, vai ser o comprimento do arco MN, né, MN, né, dividido por 2, né? Isso é lógico, né? Certo? Então, quem é o comprimento do arco MN? É π sobre 2, né? Então, olha só, comprimento do arco MT, né, vai ser, né,
comprimento, ó. Π sobre 2 vezes R, né? Sobre 2, né? Olha, isso aqui, né? Conta de fração, né? Então, MT, o comprimento desse arco, né? Comprimento do arco MT vai ser π sobre 2 dividido por 2, né? Dá π sobre 4, né? Π sobre 4 vezes R. Viu como é interessante? Quer dizer, na realidade, né, esse comprimento MT, né, é a oitava parte do comprimento da minha circunferência, né, toda, né, certo? Então, minha comprimento da circunferência, né, é a oitava parte. Aqui tem duas partes. Mais duas aqui, ó. Mais duas aqui, vão dar 8 partes, tá? Então, esse comprimento é só ver, né? Ó, MT, ó, é a oitava parte, né? É C dividido por 8, né? Só olhar aqui, ó. C quem é? É 2πr, né? Sobre 8. Cancela, né? Ó, cancela o 2, né? Com 8, dá 4 embaixo, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Tá bem claro? Tá bem claro isso aí? Depois eu vou falar o nome especial que atormenta, que afugenta os alunos, tá? Sem esse entendimento, né? O nome, com entendimento o nome fica fácil. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, né? Esse meu arco, né? Eu vou manter o MN, tá? Só para a gente falar a mesma linguagem, tá? Vou dividir, né, esse quadrante, né? Porque geralmente vocês vão aprender isso em trigonometria, né? Quando eu divido minha circunferência, né, em 4 partes iguais, né, certo? Eu tenho 4 quadrantes. Geralmente não. Sempre esse aqui, ó, é o primeiro quadrante, tá? Eu conto, né, contrário ao ponteiro do relógio. Esse aqui é meu segundo quadrante, já é trigonometria, tá? Isso aqui é o terceiro quadrante, isso aqui é o quarto quadrante, tá? Vocês vão ver muito isso, tá? Nos módulos de trigonometria. Agora vamos ver o seguinte, o que eu fiz, né? Eu dividi o comprimento desse arco em 3 arcos iguais. Evidentemente, né, que o arco MS, vamos ver aqui, ó, MS, né, MS, né, vai ser o meu arco, né, MN, né, o meu arco MN, certo? MN, ó, divididos por 3. Né? Ora, qual o comprimento? Repare que eu estou insistindo na palavra comprimento, tá? Qual o comprimento do meu arco? MN, né? É π sobre 2, né? É π sobre 2 vezes R. O comprimento, esse número π sobre 2 é adimensional, estão lembrados? Que eu falo sempre, ó, isso aqui eu repito, né? 500 mil vezes, ó. π sobre 2 é adimensional, o R tem dimensão, né? Por exemplo, se R for em hectômetros, né? O MS vai ser em hectômetro, tá? Então, ó, é π sobre 2 sobre 3, né? Isso aqui é uma fração, né? Isso aqui vai dar o quê? π sobre 6 vezes R. Certo? Vamos ver, e o arco, ó, MJ, né? Ó, MJ, né, vai ser 2 vezes o arco MS, né? Certo? Então, ó, MJ, né, o comprimento do arco MJ é 2 vezes, né, o comprimento do arco MS, certo? Então, isso aqui vai ser 2 vezes, né, ó, π sobre 6, né, vezes R, né? Sempre quando eu cancelo, eu gosto de mostrar aqui, ó, 2 por 2, 6 por 2 dá 3, né? Então, isso aqui vai ser, né, π sobre 3, π sobre 3 vezes R. Certo? Agora, olha que interessante, né? Como vocês estão gravando, né, se você vir, né, essa página, né, somente essa página, suponho que você abrisse nessa página, né, nessa página aqui. Olha que confusão, né? Mas tudo vem, né, sendo construído, certo? A qualquer momento você volta, né, e vai vendo o que vai sendo colocado. Olha só, vamos congestionar mais essa página, mas entendendo o que nós estamos fazendo. Tá? Olha só que interessante, Esse ângulo aqui, ó, em graus, esse ângulo aqui em graus, né, corresponde, né, ó, aqui é 90 graus, né, 90 graus. Tá? Aqui você observa, né, que isso aqui corresponde, né,
a π sobre 2, né? Vamos ver por quê? Ó, quando você tem 90 graus, tá? Ele corresponde, tá, a π sobre 2. Tá? Então, para eu achar o comprimento do arco AB, né, que subentende o ângulo de 90 graus, eu tenho que transformar o 90 graus em π sobre 2. Tá? Para multiplicar pelo R. Eu não multiplico 90 pelo R. Né? Isso aqui é uma correspondência, tá? Não é igual. Né? Isso aqui é uma correspondência. Olha que interessante. O arco MT, né, tem aqui, ó, meu ângulo, né? Aqui meu ângulo, né? De 45 graus. Né? Ó, não é? Se esse aqui é 90, né? Esse aqui é a metade. Então, ó, 45 graus, né, corresponde, né, a π sobre 4, né? Certo? Porque aqui meu π sobre 4, aqui meu π sobre 4, ó, que é exatamente do MT. Aqui, vamos ver, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, corresponde a 30 graus, né? Que é a terça parte, né, de 90 graus, estão lembrados? Então aqui eu coloco, né, no caso que 30 graus, né, tem o correspondente, né, de π sobre 6, né? Certo? Da mesma forma, os 60 graus, está vendo aqui? Ó, isso aqui é 60 graus, né? 30 mais 30, né? Ó, então eu vou colocar até uma outra cor aqui. Ó. Isso aqui é os 60 graus. Ó. Isso aqui é os 60 graus. Então vamos lá. Ó. 60 graus, né, corresponde, né, a π sobre 3. Tá? Então aqui você observa, né, a correspondência entre graus, né, e esse negócio aqui, ó. Certo? Ainda não botei o nome ainda, certo? Ó, tá? Então, existe uma correspondência. Quando eu falo em graus, né, e quero calcular um comprimento, eu substituo o correspondente nesse negócio aqui, certo? Esse negócio aqui chama-se, atenção agora, radianos. Radianos. Isso é importantíssimo na física, quando estiverem aprendendo física. Certo? Porque, na realidade, o grau, né, ele foi criado pelo homem. Né? O que é o grau? Eu pego o reto, né, divide o ângulo reto, né, que são entre as duas perpendiculares. Né? Eu divido o ângulo reto, isso que é o grau. Ó, eu pego o ângulo reto, né, divido em 90 partes, né, e cada parte é 1 grau. Por isso que eu digo que 1 grau, né, é 1 sobre 90 do ângulo reto, né? Certo? Agora, olha que interessante, olha como é simples. Se 90 graus, ó, olha como está congestionada a página, ó. Se 90 graus corresponde a π sobre 2, meu Deus, 180 graus, né? 180 graus, né, vai corresponder a quanto? A 2 vezes π sobre 2, né? Certo? 270 graus, são 270 graus, ó, eu conto 90, aqui mesmo, ó, eu conto 90, mais 90, mais 90, né? Então, 270 graus, ó, 270 graus corresponde a 3 vezes, né, ó, 1, 2, 3. A 3 vezes o quê? π sobre 2, né? Porque cada um corresponde a 90. 360 graus, né, corresponde, não é igual não, certo? A quê? Né? Ó, meia volta, né, é π, né? Meia volta é π, né? Eu escrevi aqui, né? Só procurar, tá? 180 graus aqui, ó, corresponde a π, ó, só olhar aqui, certo? Se meia volta corresponde a π, né, uma volta completa, né, corresponde a 2π. Repara que é exatamente o comprimento de toda a circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Tá? Esse 2π corresponde a 360 graus. Tá? Cuidado com exercícios envolvendo graus. Certo? Você, para calcular o comprimento, você não pode multiplicar por grau. Você tem que multiplicar por radianos. Certo? Por exemplo, eu falo assim, ó, um exemplo aqui, tá? Vamos ver uma outra. Vamos ver esse problema aqui. Calcular o comprimento dos arcos de circunferência, né? O item A, né?
eu dou esse arco AB, isso aqui é um arco de circunferência, certo? Um arco de circunferência, né? Ele está subtendido a um ângulo, né, de 120 graus. Estão vendo aqui? Ó, 120 graus. Eu não posso multiplicar, para achar comprimento, eu não posso multiplicar graus. Tá? Então, eu tenho que descobrir, né, ó, 120 graus, né, corresponde a quantos radianos? Certo? Tem que saber isso aqui. Porque para eu calcular comprimento, eu tenho que transformar, né, graus em radianos. Tá? Eu tenho que ver a correspondência em radianos. Ora, isso aqui você pode fazer o seguinte, ó, uma regra de 3 simples. Ó. Se π, né, corresponde a 180 graus, né, 120 graus, né, corresponde a x. Né? Então, multiplicando em cruz, ó, certo? 180x, né, como se fosse uma fração, né? Ó, como se fosse uma fração. Né? Então, π sobre x igual a 180 sobre 120. Né? Vamos ficar em cruz. Ó. 180x vai ser igual, né, a 120 π. Certo? Aqui, né, x, né, igual, certo, a 120 π, né, 120 π sobre 180, né? Certo? Então vamos lá com o nosso vermelho aqui, né? Esse zero, ó, cancela com esse zero, né? 12, né, por 6, né? 12, vamos usar um azul aqui, ó. 12 por 6, né, dá 3, né? 18 por 6, desculpa, 12 por 6, né, dá 2, né? 2. Né? E 18 por 6 dá 3. Então isso aqui é igual, né, a 2π sobre 3. Certo? Olha que interessante. Você pode ficar em dúvida, né, e querer checar isso aqui, né? Será que eu fiz certo? Ó, joga aqui, ó, ó, o valor de π em graus, né, 180, né? 180 por 3, né, dá 60, né? 2 vezes 60 dá 120, então tá legal, certo? Então, existe a correspondência, né, do ângulo, né, em radianos para o ângulo. Agora sim, ó, meu comprimento, ó, do meu arco AB, né, vai ser o ângulo em radianos, 2π sobre 3, né, vezes o raio, né, vezes, né, ó, vezes o raio, que é 2, certo? Isso aqui vai ser igual, né, 4π sobre 3. Olha a dimensão, né? Comprimento, né, do arco AB, ó, comprimento do arco AB tem a mesma dimensão do raio, certo? Então, isso aqui vai ser metros. Bom, muitos, né, em muitos concursos, né, se aceita a resposta, né, não substituindo o π. Então, a resposta seria 4π sobre 3. Tá? Em muitos concursos. Tá? Em vez de você colocar π, né, igual a 3, né, 14, 16, né, certo? 3,14, 16 aproximado, tá? Muitos livros aceitam a resposta como sendo 4π sobre 3. Tá? π é esse valor. Tá? Cuidado aqui, π não é 180 graus, tá? π é o valor, né, 3,1416. Também muita gente confunde isso. Aqui eu joguei π igual a 180 graus, que eu quero verificar a correspondência de radianos para graus. Mas aqui não substitui, tá? π, atenção, π não é igual a 180 graus. Presta atenção. π não é igual, completamente diferente de 180 graus. π corresponde a 180 graus, completamente diferente, certo? Isso aqui são entidades completamente diferentes. Aqui é grau e aqui é radianos, tá? Aqui é radianos, né, e aqui é graus. Tá? Então não é igual. Certo? Mesma coisa você tem o seguinte, 3 bananas não é igual a 3 abacates. Né? O número é o mesmo, né? Mas os objetos são diferentes. Tá? E para você transformar, né? Olha só, de radianos para graus, né? Suponho que você queira, tá? Você já joga o π igual a 180. Quer ver? Olha só. Por exemplo, transformar, né? Transformar, né? Para graus. Olha como fica rápido, ó. Transformar para graus.
Por exemplo, π sobre 4. Né? Transformar, tá? Não bota igual, não. Né? Π é a mesma coisa que 180 por 4. Né? 180 por 4 é 90 por 2, né? Dá 45 graus. Certo? Então, π sobre 4 corresponde a 45 graus. Por exemplo, π sobre 3, né? Corresponde, ó, π é 180 por 3, né? 180 por 3, 18 por 3 dá 60 graus. Então, vamos se acostumando. Ó. Π sobre 2, né? Vai ser 90 graus. Né? Por exemplo, 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2. O π é 180, né? Grau, correspondente em graus, ó. 180 por 2, né, dá 90, vezes 3, 270 graus. Isso aí, ó, por exemplo, quer ver uma outra também que é muito usado? Por exemplo, 3π sobre 4, ó. 3π sobre 4. Joga π igual a 180 aqui, né? Π igual a 180, né? Aqui, ó, joga aqui, ó. Mas vem para cá, tá? Não joga aqui em cima, não. Então, eu vou ter 3, né? 3, tá? Aqui é 180, né? Sobre 4. Olha, 180 sobre 4, né? É 45 graus, né? Certo? Nós já vimos daqui, ó. 180 é 45, né? 3 vezes 45 dá 135 graus, certo? Então, 135 graus corresponde a π sobre 4. Se o ângulo for dado em graus, estou repetindo, tá? Se o ângulo for dado em graus, e eu pedir o comprimento do arco, ó, comprimento do arco, né? Transforme graus para radianos, tá? Por quê? Aqui, o comprimento da circunferência, ó, é 2πr, certo? Repara, 2π, né, não corresponde a 360 graus. Olha que erro crasso, ó. Você pega o 360 e joga aqui, ó. Nossa, né? Isso aí é um absurdo, certo? C igual a 300, isso aí acontece muito, tá? Muito, muito. Eu estou chamando bastante atenção, né, na palavra adimensional, né? Adimensional, certo? Porque R tem dimensão, né? O C tem a mesma dimensão. Então, π é adimensional, certo? Isso aqui corresponde a um ângulo em radianos. Isso aqui, 2π radianos, corresponde a 360 graus, certo? Então, o comprimento da circunferência não é 360 vezes R. Ah, professor, mas 360, né, é igual a 2π. Mentira. 360 não é igual a 2π. Ele corresponde a 2π, certo? Eu estou sendo bastante enfático nisso aí, porque isso leva muito a erro, tá? Erros crassos mesmo. Tá? Para calcular qualquer coisa em circunferência, não use graus, tá? Use radianos. Tá? Vocês vão ver a área do círculo, né? Na geometria espacial, o volume da esfera, certo? Isso tudo, né, não envolva graus, tá? Envolva radianos, tá bem? Para resolver exercícios, tá? Vamos ver essas 6 figuras aqui. Tá? Observa só, eu digo, né, que ABCD, né, ABCD é um quadrilátero inscrito, ó, né, prefixo in, quer dizer dentro, ó, inscrito, né, quer dizer dentro, inscrito, no caso, na circunferência. Né, na circunferência. Aqui, né, vamos supor, né, se esses ângulos aqui, ó, forem de 90 graus, né, tá? Eu digo, né, que isso aqui é meu quadrado, né, quadrado inscrito na circunferência, certo? Aqui, ó, né, se for um hexágono, né, isso aqui é meu, né, hexágono inscrito na circunferência, tá? Está dentro, certo? Se os lados forem iguais, né, congruentes, tá? Eu digo que o meu hexágono é hexágono regular, certo? O quadrado, né,
né, é um polígono, né, um quadrilátero regular. Certo? Por quê? Porque possui, né, todos os lados iguais, né, e os ângulos iguais. Aqui, se for um hexágono, não no desenho, tá? Mas se for um hexágono regular, né, esse lado é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. E todos os ângulos, né, internos, né, ó, internos, são iguais, certo? Tá? Só para isso nós já vimos. Tá? Aqui, né, meu triângulo, olha só, meu triângulo, certo? O triângulo, triângulo, ABC, triângulo ABC, é, atenção aqui, ó, circunscrito, né, na circunferência, Ora, se ele é circunscrito na circunferência, né, significa que a minha circunferência, né, está inscrita, né, que é a circunferência está inscrita. Então, o problema é assim, ó, uma circunferência de raio 3, tá, está inscrita num triângulo equilátero, certo? Significa o quê? Que a circunferência está, né, dentro, né, desse triângulo equilátero, né, e tangenciando aqui, ó, certo? Ou um triângulo equilátero é circunscrito a uma circunferência, certo? Olha só, aqui, ó, você escolhe, né? Eu digo, por exemplo, né, dado o quadrado, né, e o triângulo MBC inscrito nesse quadrado, certo? Aqui é triângulo inscrito, ou quadrado, né, quadrado circunscrito ao triângulo. Certo? Da mesma coisa aqui, ó, meu retângulo, né, ó, aqui, ó, meu retângulo, né, é ó, tá dentro, ó, inscrito, certo? Inscrito no triângulo ABC. Né? Então, né, no caso, o triângulo, né, está circunscrito, né, ao retângulo de lados M, N, S, J. Tá? Isso aparece muito em problemas, né, de geometria plana e também, né, de geometria espacial, certo? O enunciado do problema. Então você guarda bem, né? Inscrito em alguma coisa, né, é que está dentro dessa coisa, certo? Desse objeto, né? Vamos falar coisa, desse objeto. Circunscrito, né? O que acontece? O objeto, né, está fora, né? Quer dizer, o outro objeto está in. Está bem claro isso aí? Nós vamos resolver muitos, mas muitos exercícios. Eu deixei, né, exercício de fixação aqui, ó, né, que eu tinha colocado no módulo C, certo? Vou criar um módulo D, né? Nós vamos colocar exercício de fixação e talvez, né, a solução detalhada também dos exercícios propostos. Tá? O que é importante é vocês observarem, né, pela construção da matemática, né, ela é construída, certo? O que vem atrás, né, os módulos anteriores, né, são cada vez mais entendidos, né, e assimilados. Por quê? Porque o módulo subsequente ele depende do anterior. Então, a cada passo que vocês dão, né, resolvendo os módulos, né, os anteriores vão ficando cada vez mais simples, mais fácil de entender. Certo? Até você construir todos os módulos, toda a geometria plana, para nós termos a base suficiente, né, uma base suficiente para a energia, para a geometria espacial. Certo? Não adianta você querer entrar em geometria espacial sem entender toda essa geometria plana. Certo? Tem que entender muito bem e fazer muitos exercícios. Tá? Aí a geometria espacial fica simples, sabendo resolver exercícios de geometria plana.